Gente, nós estamos no nosso horário, então, e vamos fazer a nossa prece de abertura para que todos nós possamos entrar na sintonia da espiritualidade amiga, buscando, então, a companhia dos benfeitores espirituais para nos auxiliar nas atividades da noite de hoje. Convidamos, então, a todos para que possamos fazer a nossa prece, elevando assim o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo imensamente por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos nesta noite. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, pela paz que nos invade, pela alegria de rever companheiros, mesmo que à distância, vibrando por todos nós. Que Jesus nos inspire, que a espiritualidade amiga se faça presente, nos inspirando, nos intuindo nesta atividade. E que cada um de nós possa ter o seu pensamento e a sua compreensão dilatada para que melhor possamos compreender a mensagem do Evangelho do Cristo, a mensagem dos Espíritos ditadas ao nosso codificador Allan Kardec. Assim, então, com este desejo, com este pensamento, em nome do Pai, em nome de Jesus e da espiritualidade amiga, damos por aberta a nossa exposição da noite de hoje. Então, gente, mais uma vez, um abraço a todos, uma boa noite. O Sandro falou para mim ali que o som está meio baixo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou com o meu microfone aqui, a não ser que o meu microfone não está funcionando mais. Mas aí só acaba estando só no notebook, né? Mas vamos dando uma ajeitada, quem sabe vai melhorando. A nossa proposta na noite de hoje é trabalhar o tema a ingratidão e os laços de família. Esse título está no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, que traz como título Honra a teu pai e a tua mãe. É uma mensagem que foi ditada pelo Espírito Santo Agostinho na Sociedade Espírita de Paris no ano de 1862. É uma mensagem belíssima, onde a gente poderia também buscar subsídio em todos os locais, mas nós vamos tentar discorrer apenas usando o tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, tendo em vista que ela é uma mensagem belíssima, onde nos traz muitos ensinamentos. Santo Agostinho, ele inicia de uma forma fantástica, e se a gente pegasse, e aí os expositores sabem do que a gente fala, porque Santo Agostinho inicia o texto como uma introdução. É aquela verdadeira montagem que a gente faz da palestra. Então, Santo Agostinho faz uma introdução, depois ele vai fazer um desenvolvimento em cima do tema e conclui nos trazendo um conforto e uma paz. Então, Santo Agostinho inicia nesse texto dizendo que a ingratidão dos filhos é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais representa ou apresenta um caráter ainda mais odioso. Então, Santo Agostinho nos apresenta a ingratidão, porque a ingratidão ela se dá com todo mundo, de amigo para amigo, de companheiro de trabalho para companheiro de trabalho, em todas as atividades, mas ele vai nos apresentar a ingratidão dos filhos, que segundo ele é a que apresenta um caráter ainda mais odioso. O interessante é que ele diz que de todas as provas, né, que a gente pode enfrentar, habitamos nós então um mundo de expiações e provas, mas a prova que nós, de todas elas, a mais dura são justamente aquelas que afetam o nosso coração. É aquela que toca a nossa alma, e a ingratidão é uma delas. Então ele diz assim, olha, uma pessoa, por exemplo, que suporta com coragem a miséria, as privações materiais,
ela às vezes passa por muitas dificuldades, enfrenta tudo isso com a luta árdua, vence todas as batalhas, mas sucumbe ao peso das amarguras domésticas, pungindo da ingratidão dos seus. Então a gente enfrenta todas as dificuldades, a gente passa por todos os problemas possíveis e impossíveis também às vezes, que a gente sequer imagina, e ele diz, olha, a pior delas é a ingratidão dos seus. Então, você sofrer a ingratidão, especialmente dos filhos, é muito difícil. Então, Santo Agostinho ele faz essa introdução para nos levar a uma reflexão. Então, ele introduz essa situação, fala da dificuldade que é, e depois vai dizer que nós, ou ele, vamos analisar as causas e os efeitos de onde tudo isso surge. Então, ele diz que também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, Santo Agostinho vai dizer que somente o Espiritismo, ou talvez o Espiritismo, numa situação como essa, vai tentar nos explicar, ou pelo menos para que a gente tenha um pouco de paz diante de uma situação como essa. Então, esta é a introdução que Santo Agostinho faz, uma introdução fantástica para a nossa reflexão. E aí depois ele vai discorrer acerca de como isso acontece, por que se dá. Então ele diz que quando, por exemplo, o espírito deixa a terra, ele leva consigo todas as suas paixões e as suas virtudes que são inerentes à nossa natureza. E aí a gente vai, deixa o corpo físico, vai para o mundo espiritual e vai se aperfeiçoar também lá do outro lado. Alguns, é lógico, de Santo Agostinho, permanecem estacionários até que um dia desejem buscar a luz. Nem todos fazem isso. Então ele diz que muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. Nós temos encontrado nas diversas reuniões mediúnicas muitas situações vividas como essa, onde espíritos vivenciando muito ódio, muita mágoa, muito rancor, se apresentam desejosos de vingança para com aqueles que os prejudicaram. Então, Santo Agostinho vai nos dizer que alguns deles, né, dentre esses, porém, há alguns que são até mais adiantados do que esses outros, e é dado a eles entrever uma partícula da verdade. Então, nós, estando no mundo espiritual, depois de sofrer essas dificuldades, essas problemáticas, e ver ou se defrontar com a imortalidade da alma, nós poderemos então, diante de tudo isso, né, vislumbrar uma forma de você resgatar tudo isso. Então, diz Santo Agostinho que alguns espíritos, eles apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Então, são espíritos que, se defrontando com a imortalidade da alma, acordam para a vida. Então, diz Santo Agostinho que eles compreendem que para chegarem então a Deus, porque eles descobrem que são seres imortais e que precisam evoluir, eles descobrem que uma só é a senha, a caridade. E aí Santo Agostinho diz, ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não tem como você ser caridoso e estar sempre remoendo coisas do passado. Ele diz: não há caridade sem perdão. É necessário que você perdoe e nem com o coração tomado de ódio. Então, para que você possa praticar a caridade, é necessário que você fale tudo isso. Como diz Santo Agostinho, como diz lá no Livro dos Espíritos, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, perdão das ofensas, e aí entra também a indulgência. Então, benevolência, indulgência e perdão. Então, a gente descobre, através de mensagens tão belíssimas como essas, que caridade, para que você seja caridoso, você tem que esquecer tudo isso, você tem que perdoar e tem que deixar de lado o ódio. Então, por fim, diz Santo Agostinho, depois de tanto estudar, de tanto analisar, após anos de meditação e de prece,
O espírito, então, ele se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem ele detestou. Então, aquelas pessoas que eu tenho algo contra elas, muitas vezes ódio, mágoa de vidas passadas. Peço então aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores, né, permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, é o processo da reencarnação. Eu volto novamente ao corpo e desta vez, diante de um pedido, de um desejo, eu acabo encarnando numa família onde muitas dessas criaturas são desafetos do passado. E aí, Santo Agostinho já começa a nos levar uma reflexão e ao entendimento para aqueles pais que têm filhos que vivem esse drama, para entender por que que acontece ou como acontece esse mecanismo. É por isso que diz ele assim, olha, é como se explicam então esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis. Então, às vezes, eu tenho uma certa repulsa pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou por um dos meus irmãos, justamente porque numa vida passada houve algo entre nós que gerou um certo descontentamento, ódio e até muitas outras coisas. E a gente acaba, quando nascendo no seio desta família, quando começa a despertar a nossa memória de espíritos imortais, isso vem à tona. E aí começam a aparecer os problemas. Então, esse é o relato de Santo Agostinho para que a gente possa ter o entendimento de como isso funciona. E é lógico que vem uma pergunta para a gente, né? Qual será então o procedimento na família escolhida? Como deve esse espírito e os pais procederem? E Santo Agostinho diz que dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. O incessante contato com seres a quem odiou constitui, diz Santo Agostinho, prova terrível sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Então é o alerta para que a gente fique tranquilo, para que a gente não pense muitas coisas e fique imaginando, oh, meu Deus, o que está acontecendo, né? Não, são coisas de outras vidas e para a gente também entender a dificuldade que é para algumas pessoas lutar contra esta paixão. Então, algumas delas têm dificuldade sim e não conseguem lutar. Mas também ele diz porque não é tão forte a vontade. E aí, Santo Agostinho vai se dirigir a nós espíritas. Ele diz: ó espíritas, então compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreender que quando produzis um corpo, diz ele, a alma que nele encarna vem lá do espaço para progredir. Ela não é criada junto com o corpo físico. Então ele diz: ponde todo o vosso amor para aproximar essa criatura de Deus. Esta é a missão que foi confiada a todos nós. E se nós cumprirmos ela fielmente, tudo dará certo. E lembrando sempre que Santo Agostinho nos faz uma reflexão dizendo daquela passagem que está no Evangelho, onde Deus vai nos perguntar: que fizesse do filho confiado à vossa guarda? Quais foram os ensinamentos que nós transmitimos para eles? Então, às vezes, a gente não sabe, né? A gente não sabe, não tem noção da nossa responsabilidade como pais e como, às vezes, filhos, como irmãos. Ele diz: se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Quando eu li esta fase pela primeira vez, isso me abalou muito, porque eu comecei a fazer uma revista à minha vida como pai.
tudo aquilo que eu havia ensinado, todas as reflexões que eu tinha feito. E eu fiquei imaginando, meu Deus, tomando todo o conhecimento acerca da imortalidade da alma, do drama que muitos espíritos vivem ao desencarnar, eu fico pensando, meu Deus, já pensou o meu filho, a minha filha desencarnar e sofrer mazelas terríveis por culpa minha, da minha negligência como pai? Então é o que Santo Agostinho nos alerta, né? Nós poderemos ver ele entre os espíritos sofredores. E ele diz: então vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei, vos seja concedido reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele outra encarnação. Então ele está nos dizendo: olha, essa encarnação você perdeu. Nós temos que voltar novamente para fazer aquilo que era uma obrigação nossa como pais que somos. Mas ele diz assim, olha, mas, ó, muito dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve estes princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. Olha o alerta que ele nos faz, né? Muitos de nós, em vez de eliminar, e as crianças desde cedo apresentam isso, a gente acaba estimulando. Há uma passagem na Revista Espírita onde Allan Kardec vai detalhar como muitas vezes nós fomentamos nos nossos filhos o egoísmo, a inveja, a raiva, a ira e tantas outras situações, até preconceito para com as pessoas em pequenas atividades do nosso dia a dia. Tipo assim, quando você vai servir o alimento e o filho não quer pegar, olha, se você não pegar, eu vou dar para o teu filho, eu vou dar para o teu irmão. E o irmão leva isso a ferro e fogo, vai lá e toma o doce do outro. E o pai ainda aplaude, ó, viu, tu não quis comer, e ele acabou comendo. E aí gerando entre os próprios filhos uma intriga, uma desavença. Muitas vezes também gerando o próprio egoísmo, somos nós que trabalhamos. E ele diz assim: olha, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Então, notem que aqui Santo Agostinho vai nos trazer um outro conceito. Por isso, Allan Kardec, de uma forma didática muito interessante, quando lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele vai tratar das causas das nossas aflições, ele inicia primeiro pelas causas atuais. Então, Santo Agostinho está dizendo assim: olha, será para vós já nesta vida um começo de expiação. Então, se a gente não tomar um cuidado, não adianta também eu querer dizer, olha, isso é coisa de vidas passadas. Não, mas a gente alimentou tudo isso. Você deixou com que isso viesse à tona nas crianças. Então, ele diz assim: olha, desde pequenininho, né? Desde pequenininho, ele vai saber, ele vai mostrar, então a gente tem que começar a ficar antenado para não começar a sofrer. E a pergunta que nos fazem sempre é: mas isso é muito difícil, como é que eu vou fazer? Ó, vem Santo Agostinho de novo dizendo: olha, a tarefa não é tão difícil como vos possa parecer. Ele diz: não é. Por mais que a gente diga que é ruim, que é difícil, que é trabalhoso, ele diz não. E vai dizer mais, ele diz assim, olha, não exige o saber do mundo. Então eu não preciso ser doutor na área X, Y ou Z. Eu não preciso ser aquele cara de formação acadêmica, de mestrado, doutorado e por aí vai. Não. Ele diz que eu não preciso desse saber do mundo, isso é uma coisa que vem da nossa alma. Ele diz: pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então, é um detalhe que a gente não pode deixar passar despercebido. Qualquer um de nós sabe o que é o certo e o que é o errado. Nós sabemos como encaminhar nossos filhos. E Santo Agostinho vai dizer assim: olha, desde pequenina a criança manifesta os instintos bons
e os maus que traz da sua existência anterior. Eu me lembro que estava vendo uma pesquisa acerca deste tema e encontrei uma foto que foi sensação na internet de uma bebezinha que ganhou fama após posar, né, brava, e uma foto no nascimento. Então a criança está nascendo ali, a mãe acabou de dar, tá ali na hora do parto, e a criança já olha assim atravessada, com a cara de brava, como quem diz assim, Senhor. E muitas crianças, desde novinha, já mostram isso. Então é o alerta que ele faz para que a gente fique antenado com tudo isso. Então ele vai dizer para nós assim, olha, a estudá-los devem os pais aplicar-se. Então, nós temos que estudar esses defeitos dos nossos filhos, estudar, analisar o comportamento deles, ver como eles estão se posicionando, como eles estão agindo, como eles brincam, como eles falam, como eles dividem as coisas. Então, ele diz: olha, estudá-los devem os pais e aplicar-se. Ele é só, espreitem, pois, os pais, os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Porque uma vez lançada e essa raiz fixada, e for aquela raiz profunda, dificilmente você vai conseguir fazer com que ele saia desses vícios. Então ele diz: faça como o jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Eu acho interessante, né, que eu estava agora algum dia ali fazendo cortando grama, e de repente eu olhei assim no meio da grama, mas era muita daquela. Lá na nossa terra a gente chama de toiceira, né? Que é aquele capinzão grandão que vai nascer no meio da grama e toma conta e acaba matando toda a grama. Mas tinha muito daquele. E eu parei e olhei assim ao Senhor, né? Que coisa. Ele assim, olha, mas o meu filho, fique atento a um ponto. A vida dos teus filhos e a vida dos vossos filhos, dos nossos filhos, são como esse gramado que aqui está. Notem que em algum dado momento alguém descuidou dele e deixou que isso começasse a nascer. E ele começou a tomar tanto conta da grama que hoje você tem 90% de mato e 10% de grama. Em alguns pontos, 50-50. Ele assim, agora você vai ter um trabalho danado para arrancar tudo isso, limpar a grama, deixar só ela e deixar com que as raízes dela vá se espalhando e formando todo um gramado belíssimo novamente. E assim são os nossos filhos. A gente vê nascer aquela pequena toiceira ou aquele mato que não tem nada a ver com a grama, a gente diz assim, é só um matinho, não tem problema. Ah, é tão bonitinho, parece uma árvorezinha. E aquilo vai se enraizando, vai tomando conta, quando a gente vê, não tem mais jeito. Só na próxima encarnação. E feliz é aquele que consegue reverter tudo isso. Então, eu achei muito interessante, porque os espíritos começam a dialogar com a gente para que a gente possa entender. Está aí na tua frente, tudo escancarado, como é que a coisa funciona. E a alma humana não é diferente da natureza. Se você não cuidar das plantas, vira isso. E aí eu sentei, eu olhei, eu disse, meu Deus, muito obrigado por isso. Porque agora ficou claro, assim como eu tenho que cuidar da grama, eu também tenho que cuidar dos meus filhos. Cada matinho que nascer, eu tenho que ir lá e arrancar. Mas não adianta só eu arrancar aquele matinho. Eu tenho que dizer para o meu filho por que eu estou arrancando. Eu tenho que dar bons exemplos, eu tenho que dar para ele as informações necessárias para que, através da razão, ele também entenda que esse é o melhor remédio. Então, ele diz: se deixar, né, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão.
Então, a maioria de nós não tem nem vínculo do passado, de outras vidas. Não, muitas coisas estão sendo semeadas por nós agora. Então, Santo Agostinho, nesta mensagem belíssima, ele faz essa introdução, nos chama a atenção para o tema, desenvolve o tema de uma forma belíssima, que nos leva a uma reflexão tão profunda, nos enche assim de vontade de voltar. E assim, olha, eu quero até ter mais um filho. Para colocar tudo isso em prática. E ai, se a gente soubesse de tudo isso, felizes dos pais que são espíritas e que sabem disso. Mas coitado daqueles que são espíritas, sabem, mas não fazem. E aí, Santo Agostinho, depois de desenvolver todo esse tema dessa forma tão bela, nos esclarecendo com tanta profundidade como tudo isso se processa, ele vai para a conclusão. E a conclusão de Santo Agostinho é emocionante, porque ela é simples, porque ele simplesmente diz para nós assim: olha, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Notem, fomos nós que pedimos. E Deus não dá provas que a gente não possa suportar. Então ele diz: olha, o fardo que você vai carregar é aquele que você pode. Ele diz: só permite as que podem ser cumpridas. Então, meus irmãos, isso é um alerta para todos nós, né? Ele diz: olha, se estás hoje na terra encarnado, se tens um filho, não interessa como este filho chegou até você. Não interessa. Ah, eu sou pai adotivo. Ah, eu sou um casal, a gente é um casal homoafetivo e a criança chegou até nós, ela chegou até você porque Deus assim o quis. Ele está colocando sob sua responsabilidade um ser para que você possa direcioná-lo para o caminho do bem. Então não interessa se eu sou pai biológico, se eu sou pai adotivo, se eu sou um casal hétero feminino, se eu sou homoafetivo, não interessa. O que interessa é que você é pai, que você é mãe. Você está nessa situação de pai e de mãe, independente de quem você seja e de como você pensa. Mas uma coisa é verdadeira: você tem a responsabilidade de cuidar e de direcionar esta criança. Então Deus permitiu que você tivesse com a sua companheira, com o seu companheiro, né, nesta vida juntos e com uma criança ao seu lado. Ele permitiu que ela estivesse porque ele tinha certeza que os dois conseguiriam cumprir essa missão. Ele diz: se tal não sucede, não é que falte possibilidade. Deus nos dá todas as possibilidades e nós temos todas as possibilidades de cumprir. O que falta para nós é a vontade. Então, gente, nós temos que ter vontade, nós temos que ter desejo de realmente que isso aconteça. Eu tenho que olhar para os meus filhos e educá-los da melhor forma possível, falando da imortalidade da alma, falando das consequências de tudo isso. Então ele diz: as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indícios de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Que maravilha, né, gente? Porque se o pai e a mãe tomaram todos os cuidados necessários para educar os seus filhos, sempre falaram do evangelho, falaram de Jesus, das coisas boas, daquilo que tem consequência, as coisas ruins que eles falam, direcionaram os filhos para o bem. E eles resolveram seguir o caminho do mal, eles têm o livre-arbítrio. Mas se a gente fez tudo isso e mesmo assim houver a ingratidão e a gente passar por sofrimento, se mantenha firme com o pensamento em Deus. Porque, como diz Santo Agostinho, as provas rudes são quase sempre um indício de um fim de sofrimento. Porque depois que você cumpriu essa tarefa, depois que você a desenvolveu, né, direcionando o seu filho, mesmo que ele venha agir com ingratidão, quando chegar no mundo espiritual, ele vai reconhecer.
como foi ingrato, mas também vai reconhecer o quanto você o amou. Então, é um momento supremo de Santo Agostinho, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não falir, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter de recomeçar. Então, vamos tocar a nossa vida sem murmurar, sabendo que se fizemos de tudo, certamente é porque nós temos alguma culpa. Então aí ele arremata dizendo, né, que de mais reconfortante, de mais animador do que a ideia de que cada um dos seus esforços depende abreviar o sofrimento mediante a destruição em si das causas do mal. Que mais reconfortante é isso? Né? Depende de nós, gente. Depende de nós, está em nós, não precisamos de ninguém. Então, para isso, porém, preciso se faz que o homem não retenha na terra o olhar e só veja uma existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Que belíssima conclusão de Santo Agostinho, que nos leva a uma reflexão, nos apresenta o tema, desenvolve ele dizendo como a coisa acontece e conclui, nos enchendo de esperança e nos induzindo a coragem para que a gente possa continuar lutando sempre, porque filho, não interessa se tem um ou se tem 10, se tem 10 ou se tem 20, se tem 20 ou tem 50 ou tem 100 anos, não interessa, sempre será nosso filho. E a gente sempre vai ter uma oportunidade de ajudá-los e direcionar. Eu fiquei maravilhado, fiquei infinitamente agradecido a Dona Albertina pela oportunidade de fazer uma reflexão em cima de um tema como esse, porque Santo Agostinho nos ensina como você pode trabalhar um tema, usando da sua introdução, do seu desenvolvimento e de uma conclusão, onde a gente pode consolar. Que Jesus, então, nos abençoe e convidamos para que nós possamos, inspirados em Jesus, fazer a nossa prece de encerramento. Agradecendo então a Deus e a Jesus por esta bendita oportunidade, por esses momentos de reflexão. Que alegria, Pai, é poder refletir acerca do teu evangelho, de trazê-lo para a nossa vida, de poder saber que hoje temos ferramentas para aplicar na educação dos nossos filhos e de nós mesmos. Obrigado a cada irmão e a cada irmã que estiveram conosco na noite de hoje, nos auxiliando com suas mensagens de carinho, com suas inspirações, com seus pensamentos positivos. Que Jesus abençoe a cada um de nós, que abençoe os nossos lares, que abençoe os nossos familiares. E que assim seja. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos pela companhia, muito obrigado a todos pelo carinho. É uma alegria imensa olhar aqui nos comentários e ver a figura de tantos amigos e amigas queridas. Que Jesus nos abençoe e muita paz a todos.